Olá, meu nome é Elizabeth Fonseca. O nosso grupo ele vai tratar sobre nacionalidade. Para tanto, utilizamos como referência bibliográfica a obra Curso de Direito Internacional Privado, 12ª edição, de Floresbal Delhomme e Augusto Júnior. Segundo os autores, a nacionalidade implica num vínculo jurídico fundamental entre o indivíduo e o Estado, gerando obrigações e deveres para ambos de forma recíproca, tornando-se assim um vínculo jurídico-político norteado pelo princípio instituído pelos Estados e admitido pelo direito internacional. Embora a nacionalidade seja um objeto de estudo do direito internacional privado, sendo institucionalizado pela ordem jurídica de cada Estado, é fonte de estudo de outras áreas das ciências jurídicas, como, por exemplo, o direito constitucional, o direito civil e o direito internacional público, para garantir uma característica interdisciplinar. Um introdutório doutrinário acerca do tema nacionalidade traz importante observação quanto à consagração e os instrumentos internacionais, sendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Ambos corroboram para a garantia, na verdade, do direito de qualquer pessoa a ter uma nacionalidade e de mudar a nacionalidade se assim o desejar. Bom, então, sendo a nacionalidade uma determinação jurídico-política que vincula o indivíduo a um Estado, a nacionalidade originária, como o próprio nome já diz, é a nacionalidade primária do indivíduo. É aquela que é atribuída involuntariamente de acordo com os requisitos estabelecidos pela lei de cada Estado. Portanto, ela pode se dividir pelo critério do jus soli, que é a nacionalidade pelo local de nascimento, e a do jus sanguinis, que se dá pela nacionalidade dos pais da pessoa. Sendo assim, no sistema jus soli, o direito de nacionalidade surge com o local do nascimento de determinada criança, independentemente da nacionalidade ou até da residência dos pais. Esse é o sistema que é adotado no Brasil, tá? Então, se a criança nasceu no Brasil, não importa se os pais são de outro país ou até se moram em outro país, ela vai ser considerada uma criança brasileira, ela vai ter a nacionalidade brasileira originalmente. Enquanto o sistema jus sanguinis, a nacionalidade ela deriva por ascendência, que é pelo sangue, ou seja, onde nascem os pais, tem a criança o direito à nacionalidade. Um exemplo desse sistema é em Portugal, que a criança, mesmo que tenha nascido em outro país, sendo filho de pai ou mãe, ou ambos os pais portugueses, ele vai ter direito àquela nacionalidade originária portuguesa. Um pouco sobre a nacionalidade secundária ou naturalização, conhecida também como nacionalidade secundária, que é típica dos brasileiros que são naturalizados, ou seja, aqueles que após o nascimento adquirem por vontade própria a nacionalidade brasileira. Para que seja concedido, é necessário observar algumas condições, como por exemplo, a sua posse de bens, se é suficiente para fazer a sua manutenção própria e a da sua família, a sua profissão, ler e escrever a língua portuguesa, ser registrado como permanente no Brasil, entre outras. A nacionalidade, assim como pode ser adquirida, ela também pode ser perdida. O brasileiro naturalizado, ele perderá a sua nacionalidade se vier a ferir algum interesse nacional ou também se houver o ato de naturalização cancelado por meio de sentença judicial. Já o brasileiro nato, ele só perde sua nacionalidade caso queira adquirir outra nacionalidade voluntariamente. Contudo, é um processo bem complexo. De fato, a perda da nacionalidade brasileira de um brasileiro nato decorre exclusivamente da vontade do próprio em abandonar a sua nacionalidade originária. O conflito de nacionalidade se dá em razão da diferença de cada país no estabelecimento de critérios para a aquisição da nacionalidade. Há países que adotam o critério do jus solis e há países que adotam o critério do jus sanguinis, e isso faz com que surja um conflito no que tange à aplicação da lei que vai reger a vida dessas pessoas.
O conflito pode ser positivo e o conflito pode ser negativo. O conflito positivo ou plurinacionalidade se dá quando uma pessoa é nacional de mais de um Estado soberano. Tanto o Código Bustamante quanto a Convenção sobre Nacionalidade de Haia dispõem que, nesses casos, o indivíduo vai ser considerado nacional naquele país em que ele tiver domicílio ou residência habitual, respectivamente. Em regra, o indivíduo vai ser considerado nacional naquele país em que ele tiver domicílio. Se ele não tiver domicílio em nenhum dos países dos quais ele é nacional, ele vai ser considerado nacional daquele país em que ele possuir documentos. O Brasil permite que uma pessoa seja nacional de mais de um Estado soberano. Já o conflito negativo de nacionalidade, também chamado de anacionalidade, ele se dá quando o indivíduo não é nacional de nenhum Estado soberano. Esse conflito deve ser ao máximo evitado por todos os Estados soberanos, sobretudo porque ele viola um direito fundamental, que é o direito à nacionalidade. Nessa hipótese, ao indivíduo vai ser dispensado o mesmo tratamento que é dispensado aos estrangeiros e ele vai possuir os mesmos direitos que possuem os estrangeiros. E nesse caso, vai se adotar a lei do país em que ele se encontrar. Falar um pouco de nacionalidade no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 12 ele diz que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira ou competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil, e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aí podemos assim adentrar no conceito de cidadania. Cidadania no âmbito de nacionalidade diz que o status que qualifica o nacional para usufruir de direitos políticos ativos, ou seja, votar, e direitos políticos passivos, ou seja, ser votado, né? Permitindo de participar das tomadas de decisões políticas do Estado. Dando continuidade ao estudo da nacionalidade, vou abordar a perda da nacionalidade. Segundo os autores, a perda da nacionalidade, a princípio, decorre da manifestação da vontade do indivíduo. Ainda na antiguidade, a perda da nacionalidade vinha como punição. Na atualidade, raros são os países que admitem esse instituto jurídico. Como exemplos, temos a Argentina e o Uruguai. Como pode haver essa perda da nacionalidade? Muitos países admitem na forma voluntária, podendo ser excepcionalmente por renúncia ou abdicação, ou ainda, como é mais frequente, pela naturalização em outro país. Há também a possibilidade de ser imposta como exercício de atividades para governo estrangeiro, sem a devida autorização do país de origem, ou ainda por condenação por deslealdade, em especial aos naturalizados. No caso do Brasil, a perda da nacionalidade por renúncia não é juridicamente aceita, sendo alvo de condenação pela doutrina. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal de 88, o qual traz rol taxativo de hipóteses de perda de nacionalidade, não admitindo ampliação, perderá a nacionalidade o brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional ou adquirir outra nacionalidade salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária por lei estrangeira, como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis, conforme redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 7 de junho de 94. No caso da primeira possibilidade de perda da nacionalidade, trata-se de uma espécie de punição que alcança apenas o brasileiro naturalizado. A doutrina adverte e critica a menção do texto da lei quando diz a atividade nociva ao interesse nacional, deixando margem a interpretações que podem servir de pretexto para possíveis perseguições, inclusive de cunho político. Temos a Justiça Federal como esfera competente para conhecer e julgar o processo de perda de nacionalidade, conforme preceitua o artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal de 88, podendo ser motivado
por representação do Ministro da Justiça ou por solicitação de qualquer cidadão, onde se instaurará inquérito para apuração. No decorrer do processo, passará pelo Ministério Público Federal, que poderá ou não oferecer denúncia, e a partir daí será instaurado o processo judicial para o cancelamento da naturalização. A perda da nacionalidade decorrerá de decreto do Presidente da República, que terá caráter declaratório, uma vez que o fato que constitui a perda da nacionalidade brasileira foi o cancelamento da naturalização por meio de sentença judicial. A partir do decreto número 3.453, de 9 de maio de 2000, o Presidente da República delegou ao Ministro da Justiça a competência para declarar a perda e a reaquisição da nacionalidade brasileira na forma do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição e artigos 22, incisos 1º e 2º e 36 da Lei número 818 de 1949. Assim, atualmente, quem efetivamente declara a perda e a reaquisição da nacionalidade é o Ministro da Justiça por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União. Na segunda hipótese, que pode atingir tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, a perda da nacionalidade só ocorrerá nos casos em que a vontade do cidadão for efetivamente mudar de nacionalidade, cabendo ao Presidente da República ou ao Ministro da Justiça meramente declarar a perda da nacionalidade. Assim, esse ato não será de natureza constitutiva, pois não é dele que deriva a perda, mas sim da própria naturalização, que antecede o decreto presidencial ou a portaria, e por força da qual se rompe o vínculo da nacionalidade brasileira. E assim concluímos o nosso trabalho. Muito obrigado.